você deve ter vindo do outro vídeo nosso, de mais cedo. Esse aqui também, acredito eu, notificou, mas eu quero convidar você a se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Eu já ganhei, já ganhou? Então, lembrando sempre de jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, é diversão, não é investimento. Cara, a gente está aqui trazendo agora uma análise profunda do mercado da bola rubro-negro e eu convido você a compartilhar esse vídeo, tá? É muito importante. O outro vídeo foi de notícias mais pontuais, de estádio. A gente você pode, inclusive, vai estar aqui na tela final para você acompanhar, você que não acompanhou o anterior. Estádio, falamos de tudo. Tem o vídeo de ontem também sobre o Wesley, podendo gerar muito lucro ao Flamengo, também sobre Breno Bidon. Esse vídeo aqui a gente vai falar sobre mercado, sobre quem o Flamengo pode vender, quem que pode chegar. Eu convido você a estar se inscrevendo, compartilhando, deixando o like maroto, é muito importante, comentando, deixa o seu comentário também. Tamo junto, vamos pro vídeo. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, vambora. Flamengo pode aí oferecer 130 milhões por atacante da Lazio, tá? A gente está falando de 20 milhões de euros, esse valor que o jornalista turco Ekrem Conor trouxe que o Flamengo deve oferecer, 20 milhões de euros, mas os dirigentes da Lazio, eles querem 30 milhões de euros, podendo chegar a 25. Então o negócio pode chegar a uns 150 e poucos milhões de reais, tá? A contratação de Tati Castellanos, de 27 anos. Ele tá ali passando do limite da idade que o BAP estipulou, mas é um jogador bem avaliado pela diretoria do Flamengo e pelo José Boto, tá? Então, o Flamengo vai abrir exceções? Vai. O Arias, o Tati Castellanos podem ser jogadores que o Flamengo vai abrir exceção, mas aí o Flamengo precisa contratar outros jogadores mais jovens. E existem nomes no mercado que podem suprir essa questão de você diminuir a idade média ali, mas você ainda assim contratar bem. Por exemplo, você tem os dois jogadores que você sabe, por exemplo, o John Arias, o Flamengo contratar, vai pagar caro e o Flamengo não vai negociar ele de novo com o futebol europeu. Pode vir depois com uma Arábia, não tem mais a China hoje em dia, a China acabou, né? Futebol chinês, o mercado chinês de contratação acabou. Antigamente contratava e pagava caro, agora acabou. Você tem MLS, você tem Arábia, mas você não vai recuperar o investimento no John Arias. O Flamengo sabe que não vai recuperar o investimento, um possível investimento no John Arias, tá? O Flamengo já sabe disso. O Flamengo não consegue recuperar um investimento de 18 milhões de euros no John Arias. É um dinheiro jogado fora, né? Na verdade, vai trocar por premiações, por títulos e tudo mais, por um elenco que o Flamengo já tem bom, mas traz mais um jogador para deixar o Flamengo top por 5 anos. Ok, isso é ok. É lucro desportivo. Só que o Flamengo não pode pensar só nisso. Então, por exemplo, se traz o Arias e traz o Tati Castellanos, esse aí, o Tati Castellanos, o Flamengo só conseguiria vender ele e não recuperar o valor todo, recuperar uma boa parte, 2 anos depois, no máximo 2 anos depois. E aí você não tem tanto lucro desportivo, você não aproveita tanto desse jogador. Depois que ele se adapta, já está quase na hora de você vender. Então é uma questão assim, o Flamengo pode gastar isso? Pode. Como? Vendendo alguns jogadores, tá? Vendendo alguns jogadores. E aí o nome que surge, tá, para o Flamengo tentar abaixar o valor de mercado dele avaliado em 20 milhões de euros, mas que seria para tentar pagar uns 12 mais 3 por metas e bônus, chegar a 15 no máximo, seria o Lucas Beraldo, tá? O zagueiro aí, o Flamengo vai precisar, é do PSG, o Flamengo poderia tentar contratar, ele não tem atuado muito, né? Ele também joga como lateral esquerdo se for necessário, não é a prioridade, mas porque até a gente sabe que a gente está com 3 laterais esquerdos, mas para zagueiro o Flamengo vai precisar de zagueiro, tem a saída do Cleiton, a saída do Pablo Castro, abre brecha na folha, principalmente com o Pablo, que ganha bem, e aí o Beraldo, zagueiro de 1,86 m, seria aí uma possibilidade, não é um nome confirmado que o Flamengo está indo atrás, apenas eu sei que é um nome que agrada, tá? Agrada o scout do clube, mas é aquela coisa, seria caro, né? Mas é muito melhor do que o Vitão, é um jogador que já é realidade na Europa. Então, o Vitão, para mim, eu acho que é um dinheiro mal gasto, até porque você não consegue receber o valor do Thiago Maia.
né? O Inter não quer colocar, abater na dívida o valor do Thiago Maia. Então, pô, se você tem que pagar um jogador ao Inter e o Inter não quer colocar, não quer te pagar de jeito nenhum e não quer colocar aquilo ali, sai fora disso, continua cobrando, deixa os caras tomarem transfermão, o que for, continua cobrando no CNRD, não se mete mais com esses caras, não faz negociação com eles, mete na justiça. Simples. E deixa o Vitão ir para os quintos dos infernos, vai para onde ele quiser, pô. Não é culpa do jogador, mas deixa ele para onde o Inter quiser, pô. Né? Volto a dizer, não é culpa do jogador, o Inter está fazendo um calote com o Flamengo, não está pagando o Flamengo, mas ninguém paga ninguém, né? Mas acaba que se você contrata o jogador, você está premiando o Inter, tá? E aceitando esses termos do Inter. Não tem que aceitar, tá? A gente, então, trouxe aí essas informações todas com relação ao mercado da bola, e agora eu vou falar da conversa nossa no nosso grupo VIP aqui com o Túlio Menê. Ele falou o seguinte, ó, Matheus Cunha, goleiro, sai de graça, o Flamengo vai precisar contratar o goleiro, e aí talvez contrate ali por uns 5 milhões de euros o Pedro Morisco, jogador de 21 anos. Ok. Excelente idade. O Pablo Castro e o Cleiton saindo, de graça, mas abre brecha na folha. Todos os três, inclusive o Matheus Cunha. Ok. Vai precisar contratar um zagueiro. Eu já falei que seria um nome interessante o Beraldo, mas você pode buscar outros jogadores jovens também no mercado e trazer. E o Flamengo tem preferência por brasileiros pela questão da CBF estar mudando aí a questão, está tentando diminuir o número de estrangeiros, né? Aí você tem agora os jogadores que o Flamengo pode receber alguma coisa. Então eu vou anotar esses valores, tá? Presta atenção. Aqui, ó, Juninho, Pumas do México, 5 milhões de euros. Matias Vinha, acredita-se que vale entre 5 a 8 milhões de euros. Eu vou colocar 6 milhões de euros aí, são 11. Alan, vamos dizer que seja vendido por 3 a 4 milhões de euros. Vamos colocar 3 milhões de euros, né? Você não vai conseguir recuperar muito no Alan, né? 3 milhões de euros com 11, 14 milhões de euros. Michael, não vai também vender por nem metade do que pagou. 3 milhões de euros. Tá? A gente está falando de 17 milhões de euros. Aí você vende aí por 13, 12, 13 mais metas, vamos botar 13 milhões de euros o Alaciano. São 30 milhões de euros que o Flamengo vendeu. Tá? Se o Flamengo vende esses jogadores aí por 30 milhões de euros, e aí o Túlio Menê tinha colocado aqui Cebolinha 8, Luiz Araújo 8, né? 2 jogadores com 30 e 29 anos. E fora que Juninho 29, Vinha 28, Alan 29 e Michael 30. Ou seja, o Flamengo está vendendo esses jogadores e está, se realmente vender, está baixando a idade do elenco, com os que vai contratar. Que eu vou mostrar para vocês aqui. E aí, só o Alaciano que tem 20, que sairia, que é mais jovem, mas aí seria para botar dinheiro em caixa. 30 milhões de euros. O Babi já falou que o Flamengo não precisa vender, só que o Flamengo está, na verdade, reduzindo a idade do elenco, e isso ainda traz mais capital para o time que já tem 1 bilhão para gastar. Então, de repente, não vai nem precisar gastar esse 1 bilhão, esse dinheiro fica para o estádio. Mais tarde a gente vai falar de estádio aqui. Tá? Então, a gente está falando de 30 milhões de euros, o que seriam aí quase 200 milhões de reais. Tá? A gente tem aqui, então, um Pedro Morisco por 5 milhões de euros, tá? Possivelmente. Vamos colocar aí por 12, 13 milhões um Beraldo. Aí a gente já gastou 18. Se é que vai ser o Beraldo, tá, gente? Estou dando como exemplo, porque é um jogador jovem, tá? 22 anos. 18 milhões de euros. Ele fala aqui também do Marcos Antônio, do Shakhtar, né? Foi para o PAOK. Marcos Antônio, 7,5 milhões de euros. Tá? Aí você já gastaria ali uns 25 milhões de euros. Tá? E aí ele fala do John Arias, 18 a 20 milhões de euros. Gastaria ali uns 43 milhões de euros. E aí ele fala do Marcos Leonardo, 25 a 30, vamos botar 25. E aí você está falando de jogador, ó, jogador de 22, o Beraldo, Morisco 21, Beraldo 22, Marcos Antônio 25. Aí o John Arias estouraria 28, Marcos Leonardo ou Tati. Eu acho que o Flamengo vai no Tati, seria um pouco mais barato.
o Flamengo chegaria ali perto dos 70 milhões de euros em contratações, reduziria muito a idade média também do elenco e chegaria ali a uns 68 milhões de euros, abateria ali os 30 que eu falei, 30 e poucos, e teria um gasto ali de menos de 200 milhões para quem pensava em 1 bilhão, né? Vai ter folha para pagar, porque tem muitas saídas também. Todas essas saídas que eu falei aqui, Alan, Michael, Vinha, Juninho, o Alacian, Pablo, Matheus Cunha, Cleiton, todas essas saídas diminuem a folha salarial, tá? Drasticamente, e é importante a gente avaliar isso, tá? É importante a contratação. Alô, Boto, a nossa análise aqui é importante a contratação de um volante, pelo menos, tá? Porque o Alan pode ser vendido, o Saul 4 meses por causa de um procedimento pode ficar parado, o De La Cruz 2 meses também por causa de procedimento pode ficar parado. Só teríamos Pulgar, Jorginho com a idade avançada, e o Everton Araújo reserva. O Flamengo precisa de um volante, tá? Marcos Antônio, como a gente estava falando, 25 anos, jogador aí que pode ser interessante também, tá? É isso. Eu não venderia, o pessoal falou de Luiz Araújo sendo vendido também e o Cebolinha por 8 milhões cada um. Eu não venderia os dois, eu manteria o Luiz Araújo e o Cebolinha, renovaria o Cebolinha, tá? Eu acho que essa é uma análise aí que a gente pode fazer com vocês. É isso, eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!